O segredo para a longevidade. A convidada do Economia hoje, Sandrine Lage, diretora do Instituto Great Place to Work, que organiza este estudo. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. Quais é que são as qualidades que saltam à vista nestas empresas que ganharam? O que é que os trabalhadores que lá trabalham apreciam mais? O que mais valorizam? Bem, a característica e o perfil da maioria destas empresas, para já, o que as destaca é que todas elas, ou grande parte destas empresas, foram também destacadas a nível europeu e que trabalham, pelo menos com o Great Place, muitas delas há mais de 5 anos, ou seja, é um trabalho contínuo que elas têm desenvolvido e se eu tivesse que apontar, de facto, algo muito diferenciador entre estas empresas é efetivamente o facto de elas estarem muito à frente em termos, por exemplo, da legislação, do que a legislação prevê. Na formação, por exemplo? A formação, por exemplo, nós temos, salvo erro, a legislação prevê 30 horas. 35, pronto. A média destas empresas ronda os 86. Eu estou a falar da média destas 25 empresas, não é? Em termos da maternidade, da licença maternidade, há um período também extensível, há a questão das dispensas, ou seja, é tudo um pouco ao inverso do que é a maioria do mercado. A mesma questão, por exemplo, em termos da igualdade salarial homens-mulheres, que em Portugal se agravou nos últimos anos de forma dramática e que agora, salvo erro, está nos 15%. Nestas empresas acontece exatamente o contrário. Portanto, neste perfil de empresas... dos entrevistados falava também na qualidade versus tempo que se passa no escritório. Mas isso também tem a ver, lá está, acaba por permitir que haja maior igualdade de género. Porquê? Porque a questão de permitir que haja uma melhor gestão dos horários, e cuidado que aqui estamos a falar sempre no campo dos talentos e dos melhores profissionais. Isto não é para todo o tipo de colaborador, obviamente, não é? Estas empresas são muito exigentes em termos dos resultados. Mas quando atingindo um determinado nível, obviamente as pessoas têm essa possibilidade e essa responsabilidade de gerirem o seu próprio horário. Ora, o que é muito melhor do que estar com horários fixos, permite que haja uma maior flexibilidade e permite gerir o seu cotidiano de forma menos tensa e com menos stress. Portanto, isto acaba por ser muito bom para casais com filhos, ou independentemente de terem filhos ou não, hoje em dia, quer seja, por exemplo, para passar mais tempo ou dar assistência aos pais, enfim, o que for, permite uma gestão ao cotidiano muito mais tranquila. Mas, olhando para estas empresas, nós podemos dizer que a maioria são multinacionais ou são também empresas portuguesas que têm estas práticas tão saudáveis e tão louváveis? Não, nós temos empresas portuguesas. O nome às vezes engana. Por exemplo, temos a Gateway, que ganhou o prémio precisamente na igualdade de género. Temos também a ROF, que ganhou o prémio de saúde e bem-estar. São empresas portuguesas que, aliás, já têm alguma expressão... Estão em pé de igualdade em termos de número de participação? Sim. Aliás, todas elas foram consideradas, também foram distinguidas a nível europeu, essas empresas portuguesas. Não digo que a presença não seja mais de multinacionais, mas também, pronto, têm outra tradição, já estão no mercado também há mais tempo, têm diretrizes também de outros países, acaba por as empresas portuguesas começaram um pouco de raiz, não é? Um pouco diferente, mas não ficam aquém em nada neste tipo de práticas. Obviamente, neste universo do Great Place to Work. Mas podemos traçar algum perfil deste tipo de empresas que têm estas condições que pelo menos não é comum, ou pelo menos as pessoas não têm tanta noção de que há muitas empresas a ter estas práticas tão diferentes daquilo que é normal? Podemos traçar um perfil dessas empresas? São startups, são pequenas e médias empresas, certamente, mas que tipo de empresa é que de facto tem estes benefícios todos para os trabalhadores, olhando para as portuguesas? Maioritariamente, cuidado, pronto, há a questão dos benefícios, mas como eu disse, são empresas com resultados, são muito exigentes com os resultados. E temos entre as melhores, por exemplo... Há muito trabalho. Exatamente, também. Há um crescimento de receitas, que nós ainda agora estamos a sair devagar da crise, não é? E há um crescimento de receitas entre estas empresas de 5% em média, portanto, o que significa que pressupõe aqui também que haja bastante trabalho. Mas, portanto, a maioria caracteriza-se por ser da área de tecnologias de informação, não é uma tendência só nacional, a nível internacional, na lista europeia e global, portanto, a tendência é exatamente a mesma. Temos também uma forte presença de empresas de consultoria e farmacêuticas. E este ano houve novas entradas na lista? Sim, portanto, a Biogen, Leo Farmacêuticos, a Cofidis e a Fisheds. E eu perguntava-lhe ainda, em termos europeus, e desde que chegaram, estão em Portugal há 15 anos, creio, não é? Desde 2000. Desde 2000. Sim. Notam alguma diferença nestas práticas? Que avanços é que notaram nestes 15 anos? Inúmeros. No início foi um pouco o pesadelo, porque havia muita resistência para entrarmos, obviamente, num ambiente que é interno da própria empresa, mas notámos essencialmente, se tivesse que destacar aqui alguns pontos, é a questão da ética da liderança. Portanto, foram pontos que no início
as taxas de satisfação eram bastante baixas e que ao longo do ano, ao longo dos anos, tiveram de facto uma evolução positiva. Neste último ano, a evolução mais positiva foi a nível, por exemplo, da formação, da comemoração dos acontecimentos especiais e ao nível da gestão do impacto da atividade da empresa. Quer isto dizer que este tipo dos melhores profissionais e de talentos valorizam muito, mais até do que a questão salarial, porque chegando a um certo nível a questão salarial está arrumada. Sim, deixa de ser uma questão, não é? É a parte do valor ou seja, o que é que significa trabalhar naquela empresa, o que é que essa empresa contribui para a comunidade e de que forma é que ela tem impacto positivo, quer seja a nível ambiental, a nível de sociedade, a nível de inovação, tanto é que mesmo a nível internacional, por exemplo, os alunos que saem das melhores escolas de negócio estão cada vez mais a optar por empresas de tecnologias de informação ou consultoria, em detrimento, por exemplo, da banca, dado todos os escândalos que houve recentemente. O mundo muda. Muito obrigada, Sandrine, por ter estado aqui no Economia hoje. Sandrine Laje, diretora do Instituto Great Place to Work, que premia as melhores empresas para trabalhar em Portugal.